Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Prezado diácono Genésio, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta véspera de Nossa Senhora de Lourdes, Deus nos convida a olharmos para Maria Bernarda Subiru, que é a vidente de Lourdes, a pessoa que teve o privilégio, a graça de ser o canal de Deus para nos comunicar a mensagem de sua mãe, a Virgem Santíssima. Uma família muito pobre, mas assim, pobre de verdade. O pai era um assistente de padaria, que depois fica desempregado, começa a fazer bicos, eles perdem a casinha onde moravam, vão morar num cubículo, era uma antiga delegacia, sabe aquelas delegacias de vilinha, uma sala e outra, num porão. E para ajudar a família, ela que era a mais velha de 9 irmãos, imagine isso, num cubículo. Ela começa a também fazer alguns pequenos trabalhos. E sendo muito humilhada, inclusive, no trabalho. Ela vai trabalhar de empregada doméstica, fazendo serviços domésticos na casa de um, na casa de outro. E o pobre é humilhado. Tudo poderia ter sido e concorrido para essa menina ser uma revoltada, sabe? Uma vítima da sociedade. Como tantas que a gente ouve dizendo que são, que reivindicam. Eu sou assim porque sou vítima de uma estrutura social, política, econômica. Estamos aqui, diante de uma pobre, de uma família pobre, de 9 irmãos, sem chance de muitos estudos, praticamente nada, obrigada a passar por humilhação, mas com toda a dignidade, com toda a humildade de coração, fez. Você sabe que uma coisa que acompanha o pobre é a doença. Normalmente, porque não tem como se cuidar e fazer os tratamentos, as profilaxias, enfim. Ela teve febre tifoide, ela teve tudo que você possa, asma. Portanto, era uma menina, uma mocinha muito frágil de saúde. Imagine morando, tudo de novo, num cubículo, tendo aquele frio da Europa. E aí a aparição acontece em um desses momentos de trabalho. De trabalho. O senhor Subiru seria preso nos dias de hoje por trabalho infantil. Que Santa Bernadette estava indo colher gravetos, madeira, para vender no frio. As casas precisavam. Ela e mais umas amiguinhas. Quando, atravessando um pequeno riacho e indo para mais além, nessa região chamada Massabielle, ela sente um vento, uma brisa, que é o símbolo do Espírito Santo, né? O símbolo da presença do Espírito de Deus que sopra onde quer, que se manifesta onde Ele quer. Com aqueles que têm o coração aberto, porque muitas vezes o Espírito do Senhor sopra, mas quem está com o coração fechado, com revolta, com ódio, com raiva, alimentando maldade, não ouve, é surdo aos apelos do Senhor. Ela não, de jeito nenhum. E aí ela tem a visão de uma senhora vestida de branco, com um manto e com uma faixa azul amarrada na cintura. Aliás, que é o símbolo da gravidez. Era um sinal distintivo naquela região de gravidez.
imediatamente ela sente a inspiração de rezar. Diante de algo extraordinário, diante de algo que a gente não compreende, a gente não corre, a gente reza. A gente não enfrenta, a gente reza. A gente não tira conclusões apressadas, a gente reza. A gente não sai com opiniões, a gente reza. E foi o que ela fez. Porque quando você reza, você cria o espaço, você cria a ambiência para que Deus possa falar, para que o Espírito de Deus possa se manifestar. Porque o Espírito de Deus não se manifesta onde há oração, onde não há oração. O espírito do mal, ele se afasta. Então, na dúvida do que seja aquilo, se é do bem, se é do mal, se é de Deus ou se não é de Deus, reze. Dobre o seu joelho e faça penitência. Ponha-se na presença do Senhor e clame por sua graça. Ah, eu não sei o que é isso, eu não sei onde vai dar isso, eu não sei de onde vem isso. Reze. Foi o que Bernadette fez. Veja a intuição, não é? A intuição do sobrenatural. A intuição do simples. Daqueles que têm simplicidade de coração, daqueles que não complicam as coisas. Ué, eu não sei o que é, vou rezar. Deus vai mostrar. Sim ou não? Atitude do pobre, a atitude do humilde, a atitude do simples, a atitude daquele que tem um coração de criança, que Jesus mandou ter, né? Quem for como uma criança, quem for como um desses pequeninos, será o primeiro no reino dos céus. E ali, por 18 oportunidades, em 18 dias diferentes, essa cena se repete. Mas eu chamo a atenção de que Lourdes não tem mensagens. Todas as aparições que você ouve de Nossa Senhora têm uma mensagem. Todas. Fátima tem uma mensagem. A Rua do Baque, a Medalha Milagrosa, tem uma mensagem. Mesmo Nossa Senhora, aqui nas Américas, tem uma mensagem em Guadalupe. A Salete tem uma mensagem. Mas em Lourdes, não. A mensagem de Lourdes é Santa Bernadette, é Bernadette. Ela é a mensagem. Porque é vendo a ela, que via o invisível, que via o sobrenatural, que as pessoas se despertaram, que as pessoas se encantaram, que houve um toque da graça de Deus. Principalmente em uma das cenas, acho que é ali que todo mundo sabe e vê claramente a mensagem. Aliás, que está representada iconograficamente, simbolicamente nessa igreja, através desse rio simbólico que sai do altar e atravessa toda a igreja, nessa faixa de granito azul. Nossa Senhora diz para ela cavar numa terra seca e árida. Numa terra que no máximo era mais para dentro da gruta, onde ela resolve cavar, porque na frente era seco mesmo, era pantanoso, sabe aquela coisa cheia de lodo seco, aquela coisa de musgos, lodo. E ela obedece ao espanto, à revelia do que seria da nossa natureza, de não nos expormos aos outros, de estar sempre procurando a aprovação das pessoas. O que os outros vão pensar? Santa Bernadette obedece. Porque esse é o coração do cristão quando ele intui que ele está ouvindo a voz de Deus. De quando ele percebe e todas as coisas ficam claras de que ali se trata de uma manifestação do céu. Aliás, o padre já tinha ficado, o pároco da vila já tinha ficado espantado. Uma menina semi-analfabeta, o padre diz, pergunte para essa moça, para essa senhora que aparece, quem ela é. E Bernadette volta da aparição, repetindo as palavras para não se esquecer. E a senhora disse, diga a ele que eu sou a Imaculada Conceição. E ela não sabia, inclusive porque o dogma da Imaculada Conceição tinha sido proclamado pelo Papa Pio IX faziam 4 anos apenas. E nem se tinha notícia, não é como hoje, que nós temos acesso à informação. E ela teve que ir repetindo, porque ela nunca tinha ouvido aquilo.
E o padre disse, sabe o que é isso? Não sei, foi só o que ela mandou dizer, que ela é a Imaculada Conceição. E o padre se converte à aparição, crê que é verdadeira a aparição. Portanto, ela tinha consciência de que Deus ali estava se manifestando através de sua mãe. Então, a obediência, ela obedece e cava. Está lá até hoje a fonte de água inesgotável que brota da gruta de Massabielle, centenas de milhares de curas tremendas, não dessas que vocês ouvem por aí, nesses charlatões, nesses milagreiros de ocasião, não. Milagres que a ciência atesta, estuda até os dias de hoje. Mas principalmente o milagre daqueles que vão ali e se saciam da palavra, da Eucaristia, que voltam à fonte batismal, à fonte do batismo. Eu estou dando esse panorama de Bernadette Sobiru para que você entenda que aquilo que Jesus disse no Evangelho é a verdade mais clara. Essa mulher, essa moça, que depois das aparições é perseguida, caluniada, riam dela, zombavam dela, das visões que ela teve. Ela vai para o convento, hoje é festa também de Santa Escolástica, a mãe da vida religiosa, a primeira fundadora, junto com São Bento, daquilo que nós conhecemos hoje como vida religiosa. Ela vai para a vida religiosa, para ser irmã da caridade, irmã de caridade. E coisas tremendas ela passou. Sofrimento também dentro da igreja, também perseguição dentro do convento. Doente, havia freiras, irmãs, que diziam para ela, mas você não é a vidente de Lourdes? Ué, lá todo mundo se cura, lá milagre um atrás do outro, e você aqui, jogada em cima de uma cama? Parece o ladrão crucificado com Jesus, mas era uma freira falando. E dizendo para ela que você não vai lá. Vai lá beber da água que você cavou, aquilo ali não é verdadeiro, você não diz que é verdade? E a resposta dela sempre foi essa. Lourdes não é para mim. Eu sou apenas um instrumento. Lourdes é para o mundo, mas não para mim. Tremendo, hein? Tremendo. Veja, querido irmão e querida irmã, essa moça, ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. E o que nós mais ouvimos hoje é isso. Que as estruturas sociais, as estruturas políticas, as estruturas econômicas, ou falta de estrutura econômica, a estrutura eclesial mal arranjada, que é isso que contamina o homem e faz mal ao homem, é o que vem de fora. E Jesus disse, não, não é. Mas é o que sai do homem. É do coração do homem que sai a maldade, é do coração do homem que sai o pecado, é do coração do homem que sai a inveja, que sai a idolatria, que sai a mentira. É no coração do homem que o diabo age. É no coração do homem que o pecado impera. Não venha me dizer. No paraíso, havia, na primeira leitura da missa, uma serpente. Aí você pode... Não, mas se não tivesse a serpente, nós somos esses. Se não tivesse a serpente, não haveria pecado. Não. Exatamente porque o ser humano, porque nós somos livres, é que nós podemos resistir ao pecado. Podemos, com a graça de Deus, resistir ao demônio. Foi por livre arbítrio, foi pelo uso errado da liberdade que o ser humano entrou em desavença, em desacordo com Deus. Portanto, o problema do nosso mundo não é um problema político, não é um problema econômico, não é um problema social. E aí, o porquê que todos os anos eu nunca me preocupei com campanha da fraternidade. Eu vi e estou vendo, como você também, toda essa discussão. Eu sou padre esse ano há 25 anos. Há 25 anos, como padre, eu faço parte da campanha da fraternidade. São os 3 exercícios da quaresma: oração, penitência e caridade. Caridade, aqui se encaixa, nesse terceiro tópico, um aspecto da caridade que a campanha da fraternidade propõe. Só que cada ano, se você lê, principalmente da década de 70 para cá, final da década de 70 para cá, quem escreve esses documentos da campanha da fraternidade,
claramente são pessoas ligadas à teologia da libertação. E o que a teologia da libertação prega? Ou seja, não é a igreja, não é a teologia da igreja. É uma teologia, um tipo de teologia que prevaleceu no Brasil e que quis se impor como a única leitura espiritual, a única leitura bíblica, a única leitura possível teológica, e não é. O que a teologia da libertação diz? Exatamente isso. Que o nosso problema é estrutural. Que se nós vencermos as estruturas, se nós conseguirmos transformar as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas, aí o mundo será o paraíso. Aí nós teremos o reino de Deus aqui na terra. E isso é falso. Isso é mentira. E não sou eu que digo que é falso. Não sou eu que digo que é mentira. Primeiro é o evangelho que você acabou de ouvir. Segundo, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Libertatis Nuncius. Na época que o cardeal Ratzinger era o prefeito da congregação. De tantos desmandos que se espalharam pelo continente latino-americano, vindo dos frutos nefastos da teologia da libertação, que afastou o povo da igreja, que afastou o povo da vida espiritual, que fez da igreja, muitas vezes de comunidades, muitas vezes, um espaço de militância política orientadamente de esquerda. Orientadamente de esquerda. E aí, se você é de esquerda, o problema é seu. Não tenho nada com isso. Faça da sua vida o que você quiser. Agora, esse espaço não é o espaço para militância ideológica. E me prove, me mostre um único documento da campanha da fraternidade da década de 70, final da década de 70 para cá, década de 80, 90 e até os dias de hoje, que não tenha uma conotação profundamente, notadamente, majoritariamente da teologia da libertação. Ou seja, de que todo o problema do ser humano, a libertação que o ser humano precisa, não é do pecado. Não é a libertação das estruturas do pecado original, do pecado que habita o coração do homem, do ser humano, das nossas paixões, das nossas más inclinações, da nossa desobediência a Deus. E daí o porquê precisamos de vida de oração. Precisamos de vida de oração na presença de Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração. É o que mais vale, é a coisa mais importante dos exercícios quaresmais. É o que Bernadette faz quando ela não entende o que está acontecendo. Ela reza, ela se põe em oração. Essa é a primeira atitude do cristão diante de um mundo com estruturas que são contrárias à vontade de Deus. Como, claro que, por óbvio, que politicamente, economicamente, os pobres sofrem. Há discriminação racial no nosso país? Há. Com certeza. Há homofobia e que precisa ser combatida. Mas, meu irmão, você pode ler nos documentos que essa teologia produz e agora, escancaradamente, na campanha da Fraternidade de 2021, está por escrito na cartilha da campanha desse ano. Que o que eles acham, o que eles pensam é assim: não quero que tenha homofobia, não quero que tenha mulher apanhando, não queremos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar a estrutura patriarcal. Ou seja, traduzindo em miúdos, que o problema não está no coração do homofóbico. O problema não está no coração do homem mau caráter, machista. Que o problema não está no coração do racista, do xenófobo. Que o problema está na estrutura da família tradicional. É a família tradicional que é racista, que é xenófoba, que é homofóbica. Então, se eu desconstruo a família patriarcal, a família tradicional, aí então eu tenho a libertação. Acaba a homofobia, acaba o racismo, acaba as discriminações, e isso não é verdade. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Porque o problema não está na estrutura. A estrutura é reflexo do que está dentro do ser humano. É o nosso coração que está podre. É o nosso coração que não está sadio. É o nosso coração que está doente. Porque não reza. Porque não fazemos penitência. Porque não nos arrependemos dos nossos pecados. Porque não buscamos o Senhor, a sua palavra. Porque não buscamos o Senhor e a sua palavra.
nós refletimos no mundo, nas estruturas do mundo, aquilo que está carcomido no nosso coração. É isso que Jesus disse. Vocês acham que o problema está fora? Olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Olha, a sinagoga é isso. Olha, o problema do templo é aquilo. Aliás, é isso que eles dizem. Leia qualquer documento da teologia da libertação, qualquer livro dos autores, que eu não vou dizer o nome aqui. Eles dizem exatamente isso, que Jesus Cristo era um revolucionário. Jesus Cristo era um ideólogo político e que ele morreu não para salvar os nossos pecados. Não porque ele se entregou para a nossa salvação, mas porque agitando e revolucionando o seu tempo, mexendo na consciência das pessoas, ele comprou briga com o Império Romano. Ele comprou briga com as estruturas políticas de poder do seu tempo, e por causa de questões políticas, sociais e econômicas, é que ele foi morto. E, portanto, se nós queremos estar no segmento de Cristo, nós temos que repetir o que Cristo fez. Ou seja, entrar em conflito político, social e econômico. Quem ensinou isso? Foi Jesus de Nazaré? É na Bíblia que você encontra isso? Não, meu irmão. Você encontra isso no Capital de Karl Marx. Você encontra isso na doutrina comunista, a luta de classes. Você encontra isso em Adorno, em Horkheimer, na escola de Frankfurt. Você encontra isso em autores. Você encontra isso na cartilha de partidos de esquerda, mas no Evangelho não. Esse não é o Cristo a quem eu amo, esse não é o Cristo a quem eu sirvo, esse não é o Cristo que libertou a minha vida. Por causa de um Cristo agitador político, por causa de um Cristo revolucionário, sabe, do seu tempo, há 30 anos, pelo menos nesse país, sequestraram a Semana Santa em muitas paróquias. Não nas minhas, não na minha paróquia, nunca. Nunca deixei de tratar o tema da campanha da fraternidade, mas sempre colocando o tema no seu devido lugar. Impossível passar uma campanha, o tempo da quaresma, 40 dias falando sobre o problema da água poluída, de que tem gente que está roubando a água, que o agronegócio, quer dizer, colocando o povo da cidade contra o povo do campo, o povo do agronegócio. E o que é isso? É luta de classes. Estava escrito isso no documento da campanha da Fraternidade da Água? Estava. Vocês me ouviram tratar disso aqui nas missas? Não. Por quê? Porque eu tenho critério, porque eu tenho bom senso, porque eu sei que por trás daquele documento está um tipo de teologia, está um tipo de mentalidade, que infelizmente, imperou dentro do secretariado, dentro das secretarias, dentro daqueles que são os responsáveis por executar os documentos e textos. Campanha ecumênica, mas espera aí, mas a Igreja Católica está presente? Um padre, um teólogo, que não seja da teologia da libertação, fez parte da confecção? Não, não fez. Então não tem ecumenismo. Você juntou 4 pastores protestantes, um padre, ou não sei quem foi, um teólogo ortodoxo, e um padre católico da teologia da libertação, que a gente sabe o nome, endereço e telefone de quem foi. Eles creem nas mesmas coisas. Eles acreditam nas mesmas coisas. Sabe o que seria uma campanha ecumênica? Chama os batistas para conversar. Chama a Universal do Reino de Deus. Chama. Chama a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil. Sabe por que não chama? Porque eles são conservadores. Porque eles são contra o aborto. Porque eles são a favor de uma família estruturada sobre os valores bíblicos. Então eles não vêm, porque não combina, entende? A mentalidade desses evangélicos, que são 99%, em comparação a esses que fazem parte, que confeccionaram, que são 1% dos evangélicos do Brasil, que representam na própria igreja evangélica uma minoria. Não são as estruturas.
Santa Bernadette é a prova disso. Essa menina tinha tudo para ir para a marginalidade, para se transformar numa prostituta, para vender o corpo dela num cabaré francês, como haviam tantos naquela região. Bernadette Soubirous era para ter se criado com ódio da família, com ódio do pai, com ódio da mãe, com ódio dos irmãos, talvez fazendo parte de um núcleo anarquista, um núcleo bolchevista, né? Um núcleo que havia naquela época, do Partido Comunista Francês. Não. Uma menina, uma moça que se abre para a graça de Deus e que compreende que o problema está no paraíso. Começou quando o ser humano fez a sua primeira opção e fez errada. E fez egoisticamente. Se a troca, a mudança de estrutura econômica, política, social, trouxesse o reino de Deus para essa terra, a Suíça seria o reino de Deus. Os países da Escandinávia seriam o reino de Deus. O Japão seria o reino de Deus aqui na terra. Porque política, econômica, socialmente, eles estão muito bem estruturados. A Finlândia tem o melhor IDH do mundo. Mas a Finlândia não é o reino de Deus na terra. Quando nós olhamos a aplicação, escute, a aplicação dessa cartilha marxista, da luta de classes, quando esta política, quando essa economia é aplicada, o que nós vemos é genocídio, o que nós vemos é morte, o que nós vemos são governos totalitários e criminosos, aqui pertinho de nós, fazendo fila para comer sobra do supermercado, aqui pertinho de nós. Entende? Como assim? E Bernadette, entendendo isso, compreendendo isso, se ajoelha diante do sobrenatural e entrega a vida inteira a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. Vocês acham que essa mensagem não é para os dias de hoje? Vocês acham que Nossa Senhora de Lourdes não tem uma mensagem atualíssima para esse momento que estamos vivendo? Bernadette viveu a vida inteira doente, fisicamente doente. Quando ela ficou paralítica na cama, uma freira chamou o padre para dar a unção. O padre e a freira entraram para visitá-la no quarto e fizeram uma brincadeira com ela, dizendo: "O que você está aí com preguiça?" Brincando, sabe? Aquelas brincadeiras chata, preguiçosa. "O que você está fazendo aí deitada?" E a resposta dela é a mensagem. De novo, a mensagem de Lourdes. Ela revela uma das coisas que Nossa Senhora tinha dito a ela. Ela disse assim: "Eu não estou aqui deitada com preguiça. Eu estou aqui obedecendo as ordens de Nossa Senhora. Porque o meu trabalho aqui na terra é sofrer. A minha missão aqui nesse mundo é oferecer todos os meus sofrimentos, unido ao sofrimento de Cristo na cruz, pela salvação do mundo. Eu estou aqui no meu trabalho, no meu ofício. Porque Nossa Senhora me disse que aqui nessa terra eu não teria alegria e felicidade. A minha alegria e a minha felicidade seria no céu. A minha alegria e a minha felicidade seriam no céu." Essa frase, se você disser essa frase para um teólogo da libertação, para um católico de esquerda, ele cospe na sua cara se brincar. Porque essa é a frase mais alienada que se possa imaginar. Convém não aguentar, suportar dor, enfrentar a dor como uma missão, mas se rebelar, se revoltar. Essa é a lição que nós mais ouvimos nos dias de hoje. Que a gente tem que lutar, que isso seria uma alienação. O céu, não. Aqui na terra, as coisas têm que acontecer aqui embaixo. Aqui é que tem que ser o paraíso. Aqui é que tem que acontecer as coisas. Que isso seria um tipo de religiosidade alienante, que tira da igreja, que tira do cristão, o seu caráter
de mudança, de profecia da sociedade. Lourdes é uma grande alienação para essas pessoas. O sofrimento de um doente é inútil. Um bebê no ventre da mãe não vale nada. É um empecilho que precisa e pode ser descartado. Entende? Um patrão não é alguém que está servindo a Deus através do seu empenho em colocar a sua riqueza a serviço da sociedade. Não, é um inimigo que precisa ser derrubado. É alguém que precisa ser questionado. É alguém que precisa ser retirado. Em nome da igualdade. Quando na realidade nós sabemos que não há igualdade. Nunca houve igualdade. É exatamente na solidariedade, na compaixão que nós temos uns para com os outros, que Deus se manifesta. Que não vai ser derrubando ninguém, que eu vou a lugar nenhum. Essa é a mensagem de Lourdes. O Papa Francisco repetiu isso agora na mensagem aos enfermos, porque amanhã é o Dia Mundial dos Enfermos, porque é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Na mensagem do Papa, o Papa diz exatamente isso, que, veja, se tudo se resume à revolução, à transformação política, social, onde ficam os doentes? Esses que agora não podem fazer nada. Eles são inúteis, eles são descartáveis, porque nós estamos caminhando para isso. O ser humano está se tornando descartável. Se ele não é um agente de transformação, se ele não é um agente político, se ele não é um agente social, então não serve. Não tem serventia, pode ser eliminado. Olhe, veja a que ponto nós chegamos. Veja para onde a humanidade está caminhando. De um lado, esse capitalismo selvagem, entende? Que só vê dinheiro, que só vê lucro, desalmado, sem coração. E do outro lado, o ódio, o ressentimento, a revolução. Nenhum dos dois querem o que Jesus trouxe. A transformação do coração. A transformação da vida. E é isso que nós queremos pedir nessa noite. Por intercessão de Santa Bernadette. Eu não vou falar mais desse assunto. Está gravado. Quem quiser, pegue de novo. Se alguém está achando que não vai ter campanha da fraternidade na paróquia, vai. Eu pessoalmente vou fazer, via Zoom, para todo mundo poder participar. Nós vamos ler o documento e vamos criticá-lo. É isso. É isso. Você está entendendo? Nós não temos que fugir de briga. Nós não temos que fugir do diálogo. Nós não temos que fugir com medo. Nós temos que encarar essa gente. Dar a eles a resposta que eles merecem ouvir. Se eles tiveram o atrevimento de colocarem uma pastora luterana, abortista, feminista, para escrever um documento que vai ser usado pelo povo católico, então eles também têm que engolir a resposta do povo católico. Eles têm que engolir. Eles têm que saber que dentro da Igreja Católica tem quem pense diferente. Tem quem pense diferente. Que dentro da Igreja Católica existem pessoas também que tem tarimba, que tem traquejo filosófico e teológico, para poder discutir a nível com eles, de igual para igual. Nós não temos que ter medo. Os tempos são muito estranhos, mas olhe o exemplo que nós temos. Essa moça é um exemplo. A coragem dela nos anima. A sinceridade de coração dessa moça, dessa freirinha, é um exemplo para nós. Quanto que ela sofreu, o quanto que ela foi humilhada. E a gente, para fazer média, sabe, com o seu fulano, o seu cicrano, não pode mexer nisso. Eu vi, eu não tenho, mas me mandaram, sempre mandam, né? Alguns dizendo, não, nós temos... Eu ouvi assim, quem não obedece, não é católico, está em apostasia. Pois então é isso, né? Agora sim. Veja, isso são os ecumênicos, viu? Esses são os da tolerância. Esses são os que dizem Jesus é amor. Esses são os que dizem, olha, não julgueis. São esses que chamam você de apóstata, que chamam você de anticatólico. Estão dizendo que você nem católico é. Estão dizendo que você desobedece o bispo, desobedece o papa. São os da tolerância, são eles. Que nunca deram valor às estruturas da igreja, que nunca deram valor à autoridade de bispo, que nunca deram valor ao poder e autoridade petrina do Santo Padre o Papa.
Eles vêm ditar para nós, católicos, o que é ser católico? Mas rapaz. Então, como amanhã eu não vou poder pregar assim, transmitido, né? Que bom que hoje nós tivemos essa ocasião. Vamos ler, vamos estudar juntos, amém? Mas nós vamos fazer uma campanha da fraternidade como nunca nós fizemos. Oh! Como nunca nós fizemos. Esteja preparado. A patrona da nossa campanha da fraternidade será Santa Bernadette Subirru. Ela que vai ser a patrona da nossa campanha da fraternidade 2021. E nós vamos estudar juntos. Olha que lindo. Via Zoom, Skype, sei lá. Mas a gente vai juntos, caminhando no tempo da quaresma, aprendendo e crescendo na graça de Deus, pedindo a Santa Bernadette a sua intercessão e desejando, sinceramente, que esse acontecimento tenha sido um estalo, tá bom? Eu tenho certeza que está dando um start na cabeça de muito católico que não tinha percebido que tem alguma coisa errada, que há algo de podre no reino da Dinamarca e que está na hora da gente acordar e começar a responder, não com briga, não com intransigência, não com intolerância, mas com a verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Viva Santa Bernadette!